Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Macedo, eu sou técnico em eletrônica e informática e nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês, para os técnicos que estão por aí pela internet e aquelas pessoas que também têm interesse em estudar a eletrônica e se tornar um técnico, tá bom? Então veja bem, nós recebemos essa TV de um cliente, é uma TV Samsung de LCD. Você liga ela tem som, tem imagem, mas a imagem fica aparecendo e sumindo. Agora ela está aparecendo, mas daqui a pouco ela desaparece, a tela fica toda preta, ó. Tem imagem, tem som, muda de canais, ó, certo? Ó, tá mudando de canais. Então, qual é a primeira coisa? Como eu já falei nos outros vídeos, o que é que a gente deve analisar? Porque o técnico, que ainda não tem muita experiência, para ele não perder muito tempo procurando defeito aonde não está, então a gente tem que analisar inicialmente o sintoma da televisão para poder você já ir no circuito determinado onde está o defeito. Então vamos lá, ó. A TV liga, desliga. A TV tem imagem, tem som, está tudo funcionando. O volume aumenta, o volume diminui, os canais, você muda os canais, ó, certo? Então, inicialmente, eu posso analisar o seguinte: a placa principal, que é a placa lógica dela, ela está funcionando. Por quê? Ela está funcionando porque primeiro ela está gerando, ó, desapareceu a imagem, viram? Então esse é o defeito que o cliente reclama. Liga, aparece a imagem, com 5, 10 minutos aparece e desaparece a imagem. Então, continuando, a placa principal deve estar boa porque todas as funções estão funcionando. Ela gera um pulso PSON, que eu já falei em outros vídeos anteriores. O que é um pulso PSON? É um pulso que sai da placa principal para a placa da fonte. Vamos dar uma olhadinha, vamos virar ela aqui para facilitar o entendimento de vocês, certo? Então vamos lá. Essa TV, para vocês anotarem, pessoal, é uma TV Samsung modelo LN26R71BAX. TV Samsung de LCD, modelo LN26R71BAX, certo? Esse defeito, pessoal, tá nessa TV Samsung, mas o raciocínio lógico do problema você pode empregar para qualquer TV, não precisa ser Samsung nesse modelo. Então pedir ao nosso operador agora da câmera para focalizar mais de perto. Então vamos dar uma analisada aqui nessa TV para ver o que é que poderia ser. Eu estava falando, olha, essa placa verde, que é essa daqui, ó, é a placa principal. Nessa placa principal, o que é que você tem? Você tem todo o processamento, essa placa aqui, ó, você tem todo o processamento da sua TV. Tudo que funciona aqui na TV, os pulsos saem aqui dessa placa que é chamada a placa principal. Então quando você liga a TV no botão Power On ou no controle remoto, o que que acontece? Ela tem um microprocessador nessa placa que com os 5 volts da placa da fonte que é alimentado o micro, quando você aperta o botão liga, desliga, os 5 volts que alimenta o processador, ele interpreta que você ligou a TV, libera um pulso PSON, que é para ligar a fonte através desse cabo daqui, ó, certo? Olha, através desse cabo daqui que vem da placa principal para a fonte, o pulso PSON chega até a placa da fonte e o que é que acontece? A fonte funciona completamente. Então todas as outras tensões é liberado para a placa da fonte de alimentação. Muito bem. Só para revisar, toda TV, quando você coloca na tomada, quando você pega o cabo de alimentação e coloca na tomada, ela tem por obrigação ter aqui no cabo, na saída aqui, a tensão de 5 volts, que é o que a gente chama de tensão de standby. Essa tensão de standby
Essa tensão de stand-by é a tensão, que é de 5 volts no caso da Samsung, na Philips é 3 volts aproximadamente. Essa tensão de 5 volts, quando você liga o canal, ele sai da placa da fonte, vai aqui para a placa principal por esse cabo, o microprocessador recebe a alimentação e ele libera o pulso para ligar a fonte, que é o pulso PS-ON, certo? Isso daí você já sabe, muito bem. Então, voltando à alimentação dessa TV, o que acontece? Todas as funções estão funcionando. TV liga, TV desliga. Então quer dizer que a placa principal e a placa da fonte está funcionando. Os canais mudam para mais, para menos. O som muda para mais e para menos. Então quer dizer que essa placa, que é a placa que libera todas as funções, também está funcionando. Acreditamos que a fonte também deva estar funcionando, mas a gente chega daqui a pouco nela. Qual é o sintoma principal desse defeito? A televisão liga normal e com o tempo a tela fica preta, a tela apaga. O que quer dizer esse defeito quando a tela apaga? Simples. Nós temos aqui, certo? Ó, atrás dessa parte de metal, uma placa que a maioria dos técnicos já deve conhecer, mas eu vou abrir aqui para vocês. É a placa do inverter. Toda TV de LCD, ele tem uma placa separada, na maioria dos casos, que é uma fonte, na verdade é uma fonte de alimentação que serve para alimentar as lâmpadas da tela de LCD, que na verdade são lâmpadas fluorescentes, certo? Então toda TV LCD tem essa placa do inverter, olha aqui, ó. Ela tem essa proteção aqui, pessoal, para evitar curtos e uma série de coisas. Então, o que acontece? Essa placa daqui, que vocês estão vendo, ó, essa placa daqui é a fonte de alimentação, falando de uma maneira mais simples, para alimentar todas as lâmpadas da sua tela, do seu TV. Cada conector desse daqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada conector desse daqui é ligado a uma lâmpada que está nesse sentido horizontal. Então esta tela aqui, ela tem 6 lâmpadas no sentido horizontal para iluminar a tela. Então quando você liga o TV, esse cabo daqui é o cabo que sai da placa da fonte principal para alimentar a placa da fonte das lâmpadas, que eu chamo placa de inverter, certo? Que na verdade é uma placa inversora. Então quando a sua tela ela apaga a lâmpada, você tem duas possibilidades: ou a placa do inverter ela está com defeito, ou a placa da fonte que alimenta o inverter pode estar com defeito, porque essa placa do inverter ela só funciona se essas tensões que vêm da placa da fonte estiverem normal. Então aqui agora a pergunta é: como saber, professor, se o defeito está na placa do inverter ou da placa da fonte? Bem, inicialmente é interessante os técnicos dar uma olhada, fazer uma avaliação visual para ver se encontra algum componente estourado, ou inchado, ou vazado, seja ele o que for, nas duas placas. Então, olhando aqui, por exemplo, para esses capacitores eletrolíticos, eu tenho 3 aqui, aparentemente eles estão bons, que eles podem inchar e estourar. Olhando assim, não dá para ver se essa placa está com defeito. Se você, o técnico ou o aluno, tiver uma placa dessa na sua oficina, que você saiba que esteja boa, você pode tirar essa, substituir para tirar dúvida, certo? Vamos lá. Placa da fonte de alimentação, que também pode estar causando o desligamento das lâmpadas da sua placa, da sua tela de LCD. Vamos dar uma olhada primeiro visualmente. Antes do técnico, com a dica para vocês que estão começando, antes de você tentar descobrir um defeito de um aparelho, é muito importante você dar uma visualizada, porque tem componentes que você vê a olho nu que está ruim. Por exemplo, eu pediria à nossa operadora que dê um zoom agora aqui nessa placa. Eu vou mostrar algumas coisas aqui, olha. Por exemplo, esse capacitor eletrolítico que está aqui, ó,
esse capacitor eletrolítico, ele está inchado, ele está estufado, ou seja, o que é que acontece? O capacitor ele perde a sua propriedade de filtrar e ele simplesmente incha. Então, olha, esse capacitor está inchado, esse capacitor está inchado, esse daqui também está inchado. Então, o que é que acontece? 1, 2, 3. Muito provavelmente, pela minha experiência, esse defeito da placa do inverter parar de funcionar, ou seja, ele ser desligado, deve ser por causa desses capacitores eletrolíticos da fonte que eles estufaram ou incharam, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora aqui? Como são poucos capacitores, olha, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o grandão 8, mas não vamos falar desse não. Então, como são poucos capacitores, eu tenho por costume trocar todos. Então, eu aconselho a vocês, os técnicos e os alunos que ainda estão aprendendo, não economizem material. É barato, capacitor eletrolítico, é R$1, R$2. Então, troquem pelo menos esses capacitores grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capacitores, para poder verificar se o defeito vai sumir. Eu acredito que o defeito dessa televisão vai ser os capacitores eletrolíticos. Um detalhe: quando você for trocar um capacitor eletrolítico, você tem que prestar atenção no valor dele e na tensão de alimentação dele, além do que a temperatura que ele suporta, certo? Então, como é que eu vou mostrar aqui para vocês? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um dos capacitores ele é de 1000 microfarad, 1000 por 16 volts de trabalho, de tensão de alimentação. Eu procuro no comércio, não tem 1000. O que é que eu posso fazer? Eu procuro o próximo valor depois de 1000, vamos dar um exemplo, 1200 e substituo, certo? Então você pode pegar um capacitor que você não encontra no mercado, por exemplo, de 1000, botar o próximo valor que você encontrar, que seria 1200 ou 1500. Agora, qual a tensão de alimentação dele? 16 volts. Eu nunca posso substituir esse capacitor por outro capacitor com uma tensão de trabalho menor que 16 volts. Eu posso colocar uma tensão maior de 16 volts, por exemplo, 25 volts, 35 volts, 50 volts, mas nunca uma tensão menor. Se você botar por engano, por exemplo, um capacitor aqui de 1000 por 10 volts, ele vai estourar rápido, porque ele foi projetado para trabalhar com uma tensão de alimentação até 16 volts, certo? Isso é uma lembrança para vocês, para que vocês não cometam esse erro, porque vai dar defeito se vocês botarem um capacitor com tensão de alimentação menor, certo? A grande maioria dos capacitores de fonte de TV de LCD, LED, plasma, trabalha com um limite de temperatura que é em torno de 105 graus. Se você tirar ele, você vai verificar que no corpo dele está escrito 105 graus. É importante que vocês também observem isso, que os capacitores que tem no mercado, em geral, trabalham com 85 graus. Não é interessante colocar. Por quê? Porque ele só suporta trabalho até 85 graus, enquanto que o original trabalha com até 105 graus. Então fiquem atentos a isso. Eu vou trocar esses capacitores, vou dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado, tá bom? Então daqui a pouco eu volto.